Senador, vamos falar um pouquinho exatamente dos custos e na questão que... Podia talvez ajudar um pouco nisso, Mauro. Veja bem, eu acho que o ponto extremamente positivo, no caso do programa hoje, é que você tem uma formulação e você tem exemplos que você pode, de fato, fazer um belo de um laboratório. A tua experiência concreta, para mim, é um deles, né? Qual é o custo? Se você estiver produzindo 100, se você estiver produzindo 400, se você estiver produzindo até 1.000, 1.200, você tem custos diferentes. O que é fixo e o que é variável nisso? Por quê? Porque isso vai começar a nos permitir, de fato, discutir o seguinte: olha, não, para a gente mudar essa história daqui, nós vamos precisar ter um pacote de investimentos que alcança esse número, por um determinado número de anos. Porque sempre esse debate, eu tenho muito receio que, se você não tiver cuidado, ele fica numa coisa meio esotérica e vai, sim, mas aí não acontece por quê? Não é? Então, se a sociedade está mobilizada, está disposta, tá certo? Se já se tem experiências concretas, porque, vamos ser francos, foi um aprendizado fazer pecuária na Amazônia também, sim. Tu usaste uma expressão para mim agora que é fantástica, quando tu diz o seguinte: olha, se a gente não souber muito bem o que fazer com aquela área, deixa ela quieta e ela volta para mato, que essa é a vocação dela. Nós precisamos ter a coragem de assumir isso. Nós precisamos ter a coragem de assumir isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a caminhar no sentido de quantificar um pouco mais, para mostrar, primeiro, isso não é um delírio falar em desmatamento zero, tá certo? Não é condenar, pelo contrário, tá? No caso da Amazônia, 24 milhões, e no Pará, no caso de 7 milhões de pessoas, há uma qualidade de vida não digna, não é não, pelo contrário, é buscar construir um patamar de vida digno para essas pessoas. Agora, isso tem um custo. Como é que nós vamos pagar esse custo? Quem é que vai assumir esse custo? E esse é um custo, esse custo de transição, que eu não tenho dúvida, pelos números que a gente faz, e tu estás dando exemplo aí que vão muito nessa mesma direção, que é absolutamente, eu chegaria, e aí vou dizer um negócio com todos os riscos que isso possa ter, eu chegaria que esse custo nós hoje já arcamos. Ou seja, hoje a sociedade já paga esse custo para fazer mal. O que ela precisa melhorar é a qualidade do uso do recurso em termos de projetos específicos de transformação e de construção de uma nova, tá certo, novo padrão de ocupação e de desenvolvimento da Amazônia. Então, me ajuda um pouco nesses teus custos, se tu tens alguma coisa desse tipo. O custo é o seguinte: eu trabalho, a minha propriedade ela é uma indústria de fazer carne. Eu trabalho ela desse jeito. O meu custo de produção ele fica em torno de 58% a 62% é o meu custo de produção. O que acontece é que se você produz pobre, você vai ser pobre. Você não consegue investir, você não consegue gastar, tudo é muito caro. Então é simples, se você produz 100 quilos e você pode gastar 60%, então você só pode gastar 60%. Quem produz 1.200 pode gastar 720, aí tudo é barato. A gente consegue melhorar a nossa mão de obra. Uma das coisas fantásticas na questão do projeto, para mim, é a questão da mão de obra. Se a gente não levar qualidade de vida, se a gente não melhorar a qualidade de vida das pessoas, falar em sustentabilidade é conversar fiado. Não tem condição. Então, pelo projeto, nós temos até uma pessoa que está aqui no auditório, que está no evento, que fez um trabalho nosso, uma socióloga, de pegar os trabalhadores que trabalham nessas 6 propriedades, onde a gente está tecnificando, a gente está fazendo um trabalho com os funcionários, e ela falou sobre a qualidade de vida dessas pessoas que mudaram. A tecnologia ela é uma coisa impressionante, porque o que ela mais exige é conhecimento, ao contrário do que as pessoas pensam, que é só crédito, só crédito, só crédito. Crédito foi o que mais o Pará teve na vida. Quando eu fui para o Pará, a primeira vez, em 1976, fui junto com meu pai, e meu pai falava, eu escutei ele falar para vários amigos dele, por que está indo tão longe? Ele falava que o Pará tinha 3 Cs, que era calor, chuva e crédito. Era o que tinha lá com grande facilidade. Então, crédito sem conhecimento é dinheiro, é vendaval, é jogar dinheiro fora. Então, quando você passa o conhecimento para as pessoas,
e não só para ter crédito, mas para as pessoas que trabalham ali, você começa a mudar padrão de vida. Eu sei porque eu tenho isso dentro da minha fazenda. E tem pessoas que podem falar sobre isso porque a gente já está monitorando isso aí. E isso é muito interessante quando você começa a passar isso para as pessoas. Quando você começa a ter conhecimento, aí a gente começa a ver e falar. Já tem, governador, um pouco nessa linha das contas para fechar essa coisa do desmatamento zero. Então, uma parte do que a gente está falando é a pecuária. Qual o papel da silvicultura, quer dizer, do plantio de florestas nessa equação? Qual o papel que teria as exóticas, o dendê, isso competindo com as áreas abertas, né, com as áreas já desmatadas? Eu acho que ela tem, na verdade, um duplo papel, tá certo? Ela tem o papel que lhe é intrínseco como negócio, mas ela, inclusive, a questão das nativas também. E eu acho que é esse conjunto que torna rico a silvicultura. O que é fato? Existem algumas coisas que hoje estão na ordem do dia no Estado. Palma, dendê, óleo de palma. Né? Eu não tenho dúvida que o Pará já é hoje o primeiro produtor nacional, deve crescer ainda muito, mas e muito, na questão da produção de óleo de palma. Tá certo? Isso é bom ou ruim? Eu sempre digo que esse tipo de pergunta, a pergunta errada é melhor, tá certo? É pior do que a resposta errada. Depende, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Né? É uma atividade rentável que ela pode ajudar muito na direção do que a gente está querendo, tá certo? De recuperação de outras áreas. Então, eu sinto que existe hoje um ambiente, e já existem experimentos, né, que nos permitem apostar nisso. Nos permitem apostar. Insisto, acho que sozinho não tem chance. Acho que a sociedade local hoje tem um grau razoável. Também não vamos aqui ser hipócrita, tá certo? Dizendo, olha, todo mundo na Amazônia, lá particularmente no Pará agora, está apaixonado pela questão do verde. Não é isso, não. Eu também acho que isso é de uma hipocrisia que não cabe. Mas acho que se começou a perceber, né, a possibilidade de você fazer uma economia de baixo carbono, você fazer uma economia verde, seja lá o adjetivo que se queira dar, rentável. E esse eu acho que é o desafio. É você trazer a questão da rentabilidade para dentro desse jogo. Porque esse é o instrumento de convencimento mais forte. Eu acho que Paragominas foi assim, um belo exemplo disso. Né? Reuniu condições excepcionais, é verdade. Nós temos que ver agora nos outros municípios que estão saindo, como é que a gente agrega condições, não é o mesmo padrão, Paragominas não é necessariamente a mesma trilha. Em alguns municípios você vai ter trilhas diferentes. Agora, os princípios são os mesmos, que eu acho que essa é a questão fundamental do programa. Primeiro, o protagonismo da base, o protagonismo local. Eu acho que isso é importante. A questão do pacto. A questão de que a atividade de comando e controle, não vai ter mais comando e controle. Bobagem isso. Eu acho que quem ficar com essa ideia também vai estar cometendo um pecado. Tem que estar a atividade de comando e controle aí na agulha, sempre pronta, tá certo? Para que você... Mas ela não pode ser o princípio, ela não pode ser a lógica. Ela tem que ser aquilo que vai à margem para corrigir desvios. Né? A questão do cadastro. Sem cadastro, tu não ordenas. Sem ordenar, tu não consegues encontrar essa economicidade. Então, por que se bate tanto no cadastro? Desmistificar o cadastro como aquilo que só vai trazer informações para o governo poder o quê? Punir o produtor. Esse era o pânico. Eu me lembro que as primeiras vezes que a gente começou a conversar, a primeira reunião que nós fizemos, tu lembra? Quando nós convidamos os prefeitos para uma reunião, tá todo mundo assim. Né? Já imaginando o que é isso. Ou seja, você quer que, né, me dá uma faca para eu me matar? Não, meu amigo, eu não quero esse negócio desse cadastro, não. Na hora que você começa, então, você vai ter que ter, daí porque o protagonismo local é importante, determinada flexibilização vai ter que ser dada, assim, para que você construa a credibilidade entre os atores, porque eu sempre digo que nós estamos chegando na Amazônia no pior dos mundos.
Nós estávamos chegando à Amazônia no pior dos mundos. Se você chegasse com os ambientalistas, dizia o seguinte: a Amazônia é o pior dos mundos. Se tu chegasse com o pecuarista, ele dizia: a Amazônia é o pior dos mundos. Tu chegavas com o setor florestal, era o pior dos mundos. Tá certo? O governo, nossa senhora, aquilo é o pior. Mas se é o pior dos mundos, ninguém faz nada. Porque existia uma enorme desconfiança entre os vários atores, e na hora que estava todo mundo desconfiando, me lembrava uma música de quando eu era jovem. Põe tempo nisso, tá certo? Era, e algum de vocês não deve ter ouvido mais outro, que era o Estatuto da Gafieira, que dizia: quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Então tu terminava ficando imobilizado. Era o pior dos mundos, mas o cara dizia: mas olha, ainda, se mexer nesse negócio ainda pode ficar pior para mim. Então é melhor não mexer. Eu acho que essa coisa se está quebrando nesse momento, pela construção de uma relação de credibilidade entre os vários atores. E esse, para mim, é um momento ímpar, no sentido da gente poder dar o passo de dar um avanço. Não quero ficar... Eu queria ainda... Adnan, você tem tido uma experiência, falando um pouco da silvicultura e da própria experiência lá na região de Paragominas, porque tem muita silvicultura que vai além de Paragominas, dos municípios vizinhos, e um pouco dessa história de que para cada hectare de eucalipto, de paricá, até de dendê que se planta, acaba se recuperando também nativas para poder fechar a conta lá do passivo, etc. Então, um pouco dessa tua experiência, você, inclusive, tem uma área de reflorestamento, então, um pouco da tua experiência também como produtor, né? Pequeno produtor, na verdade. Paragominas é um município... Ele tem cadastro, né? Então... 13 hectares. Paragominas é o município que mais refloresta no Pará, né? E uma coisa é restaurar, outra coisa é reflorestar. Restaurar é você restaurar APPs, restaurar a reserva legal que está sendo feito em Paragominas. E a outra coisa é reflorestar com espécies comerciais para você cortar, para você produzir madeira. Eu, no começo do projeto, há 4 anos atrás, eu dizia, e às vezes me questionavam, porque se planta nativas, mas também se planta exóticas. Se planta paricá, se planta outras nativas em Paragominas com escala comercial, mas também se planta eucalipto. E as pessoas me questionavam, por quê? Bom, nós estamos tirando pasto para plantar eucalipto, em área de uso alternativo. E insistiam, e eu dizia, meu irmão, a humanidade sempre precisa de madeira, né? E é melhor que você produza essa madeira do que você engraçar na floresta nativa, do que você engraçar na floresta amazônica. E eu dizia, até em tom de brincadeira, que quando você nasce num berço de madeira. Você almoça numa mesa de madeira. Quando você vai dormir, você dorme numa cama de madeira. E quando você morre, também você vai para um caixão de madeira. Então, madeira é algo que a humanidade sempre vai precisar. E é melhor que você plante do que você engraçar na floresta amazônica. Nós estamos plantando muito lá hoje paricá, para lâmina, para compensado, que te dá um retorno, não a níveis de produção de pecuária como o Mauro, mas te dá um retorno 4, 5 vezes mais, no mínimo, do que pecuária. E estão plantando também eucalipto, né? A gente produz eucalipto também, não para queimar, para fazer carvão, não. Para a fábrica de MDF, né? Que já produz hoje MDF também de eucalipto. E a ideia é a gente ter no município, estender a área de plantação de florestas, né? Para que a gente possa implantar novas indústrias também de MDF e, no futuro, quem sabe, uma fábrica de celulose. Queria um pouco a gente ficar um pouquinho agora. A gente tem a presença aqui de vários secretários. Eu lembro de uma matéria que saiu no Jornal Nacional, Zé Roberto, uma matéria grande sobre municípios verdes, e foi muito bom ver na matéria que não estava só falando o secretário de Meio Ambiente. Estava o Nilson lá, que é o secretário, na época, de Educação. Está aqui o Alex, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, o Edgar, que é da área de Agricultura. Um pouco dessa... eu também tive um comentário um pouco do Mauro nisso, dizer como evitar que o programa Municípios Verdes não seja um programa percebido como um programa da Secretaria de Meio Ambiente. Como se tornar um programa que, de fato, faz parte da agenda central ali do pessoal da infraestrutura, das outras áreas. Queria que você falasse um pouco disso também e o Daniel falar um pouquinho de como ele lida porque ele não está lidando só com a questão das cadeias produtivas vamos dizer, da pecuária, mas as outras cadeias produtivas e o papel que tem essa visão mais ampla de governo nisso, né?
O processo de regularização ele precisa ser encampado por todos, né? Precisa ser construído por todos. Então, a gente tem aí atores importantes. A gente começou pela pecuária, aí a gente tem indústria, fazendeiros, mas a gente tem os assentamentos federais, o INCRA, a gente tem as siderúrgicas que se alimentam do carvão, né? Também que precisam se adequar. A gente tem a madeira, a gente tem os bancos, né? Que trazem aí todo o financiamento. O que nós conseguimos foi, desde 2009, trazer uma nova forma de atuação e de modelo. Então, hoje a gente tem chamado esses atores e mostrado para eles o que já foi construído e a forma que eles têm de se inserir no trabalho, né? Me parece que, inclusive, hoje, o governo do Estado assina com o Banco do Brasil uma política de financiamento, uma política de fomento voltada para os municípios verdes. Nós fizemos uma análise dos financiamentos que o Banco do Brasil concedeu nos últimos 5 anos e a gente percebeu que ele não cumpria ali os mínimos dos requisitos que a gente tem de regularidade ambiental. Então, isso também é evolutivo, né? A mesma coisa com a questão da siderurgia. Tivemos também de chamá-las, propor um acordo, mostrar que há um caminho diferente. O que a gente tem percebido no diálogo é que hoje, quando a gente chama um determinado setor para conversar, você já tem como mostrar para ele um caminho, né? E mais do que o caminho que você tem para mostrar para ele, é mostrar que aquele caminho já tem exemplos de sucesso e que ele é factível, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Bom, para falar na questão do reflorestamento, né, eu acredito isso numa coisa importantíssima. Hoje está crescendo muito o Dendê, e eu acho que isso é muito bem-vindo. Isso, naquela questão até da pecuária, da concorrência, da inércia, essas atividades entrando, elas começam a mexer também, começam a mexer com brio, as pessoas começam... E a pessoa vê, eu tenho uma terra que produz 10 e eu posso arrendar ou plantar, mudar de atividade e começar a produzir 100, para que eu vou insistir? No meu caso, como eu sou um apaixonado, eu fui fazer a minha também ser rentável e fazer. É a questão da concorrência. Mas mais do que isso, é quando você põe no município várias atividades, então todas as atividades elas atravessam por fases difíceis. Então, quando você tem uma atividade só, se ela entra em dificuldade, o município vai a zero. Se você tem duas, provavelmente você tem a metade pode estar em dificuldade, a outra não. Quando você põe 3, 4 atividades, você sempre vai ter um número de atividade na zona de conforto, na zona que está trabalhando bem, que está sendo rentável. Então, você não quebra o município. Você consegue com aquilo ali que outras atividades consigam. Então, eu acho assim, para a pecuária, se ela está muito ruim, mas se a atividade de reflorestamento está boa, quem está plantando, está ganhando dinheiro, ele sempre vai querer ter uma área que ele vai ter boi. Então, aquilo vai fomentar. Então, essa diversificação ela é essencial na questão de mercado, na questão comercial e de segurar a questão econômica do município. A gente agora vai para a parte final do nosso bate-papo. Mas a questão é como tem sido o trabalho no governo de evitar que o programa Municípios Verdes seja como se fosse percebido de uma agenda da Secretaria de Meio Ambiente. Como é perpassar isso dentro das outras instâncias do governo? Vê bem, desde quando, na verdade, nós participasse intensamente da questão do macrozoneamento, o macrozoneamento não é uma coisa específica para a economia florestal, não é uma coisa... Não, é uma coisa de ordenamento, de fato, de território. A mesma coisa os municípios verdes. Isso não pode ser entendido simplesmente como um programa que tem como único objetivo a questão de reduzir ou levar ao desmatamento zero. Não é isso, não. O sentido de municípios verdes, tá? E aí o verde tem essa dimensão mais larga, é como é que a gente constrói um outro padrão de desenvolvimento, onde você reduz a pobreza e desigualdade de modo sustentável. Enfim, o objetivo é a construção de uma sociedade mais feliz, não é especificamente... Porque eu com todo o respeito que tenho, posso até apanhar aqui também, não tem nenhuma dificuldade nisso, tá? Eu defendo, claro, vamos reduzir desmatamento e tal, mas dizer que o objetivo da humanidade é de reduzir desmatamento
por mais nobre que o seja, é pequeno. Eu acho que o objetivo do homem é ser feliz, tá certo? É outra coisa. Agora, ele não será jamais feliz se ele não reduzir o desmatamento, se ele não conseguir ter com a natureza uma relação de reconstrução e não de destruição. Então, para mim, eu acho que essa é a coisa central. Os municípios verdes, o que eles buscam é exatamente isso. E é isso que tem sido fundamental para impregnar a sociedade, para conseguir essa coisa do protagonismo, tá certo? Da corresponsabilidade. Porque se você simplesmente disser o seguinte, olha, você quer ser meu parceiro para reduzir desmatamento? Tudo bem. Agora, se disser o seguinte, você quer ser meu parceiro para construir uma sociedade mais feliz? Ah, outra história. E eu acho que é exatamente isso que nós temos que buscar. Então, não é um programa do governo do Estado, não é programa nem de Estado, é um programa, de fato, de sociedade, onde cada um e todos os atores têm papéis absolutamente estratégicos. Então, não dá, isso lá não se discute de nenhum jeito, olha, não, é da Secretaria tal, isso é da Secretaria de Meio Ambiente, não. Isso é um programa da sociedade que o Estado tem que cumprir o seu papel. E é um pouco essa a busca, né? Isso não vai avançar se nós não avançarmos. Por que nós estamos com um programa agora grande? E daqui a pouco nós vamos ver um pedaço disso na área da educação. Sem educação, não vai. Como é que você faz revolução pelo conhecimento, tá certo, se você não tiver um programa firme na área de educação? Não vai, né? Então, é essa visão que eu acho que é importante e que o selo Municípios Verdes, tá, ele tenta sintetizar um pouco isso, não é? É um município onde as pessoas têm qualidade de vida melhor. E qualidade de vida melhor não é simplesmente desmatar, não, é um conjunto, tá certo? Onde, obviamente, o desmatamento é ponto de partida. Porque senão eu acabo amanhã, eu já sei o final do filme, tá? Olha, eu queria agradecer muito o prefeito Adnan Demac por esse bate-papo, ao Mauro Lúcio, que é incansável em todos esses momentos aí para debater. E é bom lembrar que o Mauro Lúcio tem 80% da propriedade dele com floresta. Ele consegue ter rentabilidade usando apenas 20% da propriedade. O Daniel Azeredo, que é um parceiro que, na hora de botar a mão na mesa, bater duro, ele bate, mas sabe construir as alternativas, e é um exemplo no Ministério Público também. Eu acho que o Ministério Público Federal tem aprendido muito com essa experiência, né, do Pará. O governador Jatene, que colocou um desafio enorme aqui, o desafio do desmatamento zero, que eu acho que é um momento importante na Rio+20 a gente colocar essas metas. Eu lembro quando o governo brasileiro anunciou em 2009, na conferência lá na Dinamarca, uma promessa de redução de 80%. Eu lembro que o Tasso participava disso comigo, na formulação lá atrás. O pessoal achava que a gente era maluco, vocês vão botar o presidente Lula numa fria. E o Brasil vai conseguir, sim, atingir a meta de redução de 80%, inclusive antes do prazo. Eu acho que é em cima desses grandes desafios que a gente se movimenta, e o governador colocou claramente as bases objetivas pelo qual essa construção se dará, sem menosprezar, como o governador colocou, os enormes desafios que a gente tem de construir, inclusive de construir a sustentabilidade política para que um projeto dessa envergadura tenha sustentação no médio prazo.